Se a sua rotina te deixa exausto, você não está sendo produtivo, você está sendo um escravo. Nós somos vítimas de uma geração que confundiu produtividade e dignidade com se matar de trabalhar. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você uma possibilidade de encontrar um futuro diferente para o trabalho no século XXI. Bom, meu nome é Fernando Bock, sou professor de Sociologia, especializado em tudo que tange foco, rotina, produtividade, hábitos e disciplina dentro do mercado de trabalho e também na vida pessoal para melhorar a vida dos meus clientes. Então, seguinte, pessoal, no vídeo de hoje eu vou querer mostrar para vocês como que é essa situação. Eu mesmo já sofri muito com essa questão de metas, checklists, produtividade e até cheguei muito próximo do burnout. Felizmente, não fui acometido por ele, mas cheguei muito próximo, especialmente no ano passado, onde eu trabalhava 12 horas por dia. Mas vamos lá então. Por anos, eu associei o meu valor pessoal à minha produtividade. Então, quanto mais eu batia metas, mais eu sentia que eu era um ser humano valoroso, que eu tinha o direito de estar vivendo. Inclusive, eu lembro que quando eu bati 5 mil seguidores no meu Instagram, eu lembro que eu falei, nossa, eu vou começar agora a ter a chance de ter a dignidade de viver. Não porque os seguidores em si sirvam de alguma coisa, mas porque eu sabia que eu ia começar a vender mais, ganhar mais dinheiro com o meu trabalho, e aí eu ia poder ficar mais tranquilo, mais... digamos assim, ia poder comprar o meu descanso, comprar o meu lazer. E o comprar o descanso e o lazer também não passa só por um ponto de vista financeiro hoje. Passa também por uma questão existencial, no sentido de o quanto eu estou conseguindo produzir, o quanto eu estou conseguindo bater metas. Se eu conseguir fazer tudo isso, então sim, aí eu posso me dar 30 minutos de Netflix, eu posso me dar a chance de brincar, de comprar alguma coisa que eu gosto para comer. Enfim, se eu fizer dieta por um mês, aí eu posso comprar alguma coisa que eu gosto para comer e tal. Tudo isso tem um fundo de sentido, uma racionalidade. Só que o essencial é invisível aos olhos e é tudo mais complexo do que isso. Então eu quero trazer para vocês uma história, na verdade, contar a história da produtividade e da mudança da produtividade para que a gente consiga encontrar um futuro melhor. Então vamos lá. O Frederick Taylor, em 1910, ele lançou um livro sobre, mais ou menos, eu não lembro o nome direito, mas é mais ou menos algo sobre como uma metodologia da produtividade, técnicas para a produtividade no mercado de trabalho e tal, que é da onde vai nascer o Taylorismo. Quem estudou aí sociologia no ensino médio vai lembrar lá do Fordismo, Taylorismo e tal. Então, o Taylorismo do Frederick Taylor nasce aqui e ele enxergava o trabalhador como uma máquina a ser otimizada, retirando movimentos desnecessários para que ele produzisse cada vez mais, cronometrando, né? E até hoje a gente tem essa visão. Inclusive, nós estamos aí numa coisa que alguns teóricos chamam de a nova face, a nova estética do fascismo, que é essa ideia da gestão de si mesmo, como alguém que bate metas, que tem checklists, que acorda cedo, toma banho gelado e lê tantos livros, mas sempre livro de autoajuda, né? Se for entrar numa filosofia um pouco mais profunda, a pessoa já cai fora. Então, até certo ponto eu concordo com isso, mas eu quero trazer uma visão dialética de que também é importante que se tenha um foco, que se tenha rotina, que se tenha produtividade, que se tenha disciplina, de uma forma até construirmos um horizonte democrático melhor enquanto sociedade, certo? Então essas coisas não são 8 ou 80, mas sim eu concordo que existe uma busca vazia por tornar-se um robô. E lembrando, robô é a palavra robota, né? Vem da palavra robota do polonês que significa escravo ou trabalhador sem alma, né? Coisa assim. Então, sim, estamos trazendo os seres humanos para um nível de produtividade robótica que é muito semelhante à escravidão. Segundo ponto que eu quero trazer aqui é que 80 anos depois, o Mihaly Csikszentmihalyi, um ucraniano, acho que ele mostrou que o trabalho pode vir de uma forma muito mais satisfatória. Inclusive, como eu escrevi aqui, fonte de alegria. Ele vai trazer a ideia do estado de flow. É o estado de um fluxo, né? Flow do inglês é fluxo. Onde antes nós tínhamos o suor como medida de trabalho bem feito e agora nós vamos ter a satisfação como uma medida de trabalho bem feito. O significado torna-se o objetivo. Então eu até escrevi assim, você para de alienar o trabalhador, né? Você tira o trabalhador da alienação, porque na alienação do trabalho, o trabalhador ele fica girando a porca e ele não vê a Ferrari depois, né? O cara que produz a Ferrari, ele não tem dinheiro para comprar a Ferrari.
Na ideia do Mihaly Csikszentmihalyi, não é só uma questão de ter o dinheiro para comprar Ferrari, mas sim sentir que no trabalho o significado daquele trabalho é mais significativo. O significado é mais significativo, é totalmente redundante, né? Peço perdão. Mas se você for pegar, por exemplo, o exemplo da indústria do entretenimento, isso é o que acontece muito hoje, né? Muitas empresas grandes fazem filmes ou videogames ou, enfim, coisas assim só para dar dinheiro, e o profissional que está ali fazendo, ele perde o tesão pela coisa porque ele não se sente mais um agente significante daquele processo, ele não tem mais autonomia, não tem mais liberdade, e eu vou falar mais disso um pouquinho mais para frente. Em 1905, a gente vai voltar ao pêndulo, o Max Weber, ele escreve uma coisa chamada Eisenkäfig, acho que é isso, Eisenkäfig, do alemão, que é jaula de ferro. E o que é a jaula de ferro? Ele diz que é uma rotina imposta de fora para dentro, onde as pessoas começaram a ser engrenagens da burocracia. Então, e ele vai usar o termo burocracia mesmo, onde nós nos tornamos ferramentas para que o sistema funcione, basicamente como robozinhos mesmo, que é mais ou menos, ele vai escrever isso um pouquinho antes do Taylor escrever o livro dele, né? Mas o Weber, na sua genialidade, já vai perceber isso. 111 anos depois, inclusive, essa situação do Weber é porque a gente sente, uma das explicações do porquê você sente que a tua agenda não é sua. E você, né, não tem controle sobre a sua agenda, sobre as coisas que você vai fazer. 111 anos depois, então, em 2016, o Cal Newport, um americano, vai escrever sobre o deep work, né, o trabalho profundo, onde ele vai trazer, como eu escrevo aqui, o antídoto dessa prisão, dessa Eisenkäfig, dessa jaula de ferro do Weber. E ele vai dizer que nós precisamos de rituais e foco, cuidar da nossa mente, para assim então corrigir rota. Como eu escrevi aqui, é necessário sair de uma imposição externa, de uma rotina demandada, para uma disciplina interna. Que é uma coisa que eu bato muito forte. Você precisa ser disciplinado? Sim, mas essa disciplina precisa partir de uma motivação interna, intrínseca, algo que faça sentido para você. Por exemplo, eu vou ser disciplinado em tocar guitarra. Isso dá dinheiro? Não necessariamente, mas é uma disciplina que faz sentido para você. E as habilidades que você ganhar aqui, você vai transferir neurologicamente para outras atividades que podem te dar dinheiro, que é algo importante para a nossa sobrevivência, né? E isso não é só uma questão capitalista. Sociedades socialistas também, você precisava trabalhar pra caramba, na União Soviética, na China atual, no Vietnã. Você precisa trabalhar muito. Então não é só uma crítica rasa ao capitalismo. Isso precisa ser entendido como um trabalho intrínseco ao ser humano. É necessário que se haja produtividade, mas também é necessário que se haja vida. Então, voltando lá para 1954, a gente vai ter um autor chamado Peter Drucker. O Peter Drucker, ele vai começar a mudar a discussão ali na época sobre o que era produtividade, e ele vai falar o seguinte pra gente: é necessário fazer certo, não fazer mais. É necessário ter qualidade, não quantidade. O que o sistema fez? Fez o contrário, né? Então hoje nós temos, por exemplo, as coisas mais caras e com menor qualidade. Então, sim, a passatempo da infância não tem o mesmo gosto, não tem nem a mesma qualidade. Claro que existe um fator nostálgico aí que polui o nosso viés, mas realmente não tem a mesma qualidade de ingredientes. Por questões de impostos, trocaram, por exemplo, a qualidade do chocolate, trocaram a qualidade dos móveis, a madeira, a raridade da madeira, né? Porque é muita gente, enfim. Tudo começou a ter uma obsolescência programada que não era antes o caso, e aí, para sustentar isso, tem-se uma produtividade doentia que não faz mais sentido. Agora, isso é uma discussão que eu estou trazendo muito mais sociológica, econômica, política, muito mais complexa, de quem vai pagar a conta, do ideal versus o real, e de uma mudança muito grande no sistema que precisaria ser feito para isso e tal. Então eu não vou entrar nesse ponto, nesse debate, até porque não é a minha área de especialização. Eu estudo bastante sobre isso, mas não é a minha especialização. Eu quero falar sobre o indivíduo, sobre o ser humano, né, que somos nós, sob o jugo desse sistema que nos coloca para trabalhar na corrida dos ratos incessantemente e que muitas vezes a gente acha que a gente está arrasando, fazendo certo, colecionando burnouts e fraturas como se fossem troféus e medalhas, né? Então, depois, em 2009, o Daniel Pink, ele vai reforçar mostrando que o que realmente motiva o trabalhador, porque é isso, né? Muitas empresas, o sistema em geral pensa que assim, não, o trabalhador ele é um cara desmotivado, então eu tenho que ficar botando ali um chicote nas costas dele, e isso é uma visão de empreendedorismo que é totalmente
retrógrada, né? As melhores empresas já não fazem mais assim, então se você empreendedor está assistindo, veja bem com quem você quer se alinhar, se é com a galera que não existe mais há 50 anos, ou se é com as melhores práticas de hoje, e ele vai dizer o seguinte: o que motiva realmente o trabalhador? É descanso de qualidade, é ter um corpo saudável, é ter a capacidade de lazer de qualidade, com certeza ele ter mais autonomia, ou seja, mais liberdade, maestria. Então o cara fala assim, pô, eu vou dar liberdade pro cara, mas o cara não sabe o que ele faz. Então, é por isso que entra a maestria. É importante também que esse profissional tenha tempo para ele conseguir melhorar. Ah, mas e se o cara não for bom? Bom, então você tem que contratar alguém melhor. Eu sei que o mercado tá difícil, eu sei que é difícil encontrar pessoas para trabalhar, mas eu tô falando do que é a ciência, certo? E aí a gente sempre adapta o ideal das evidências científicas para a realidade possível do contexto brasileiro. E por último, a liberdade, né, autonomia, maestria e significado. Ele tem que sentir que o que ele está trabalhando faz sentido no propósito. Então não é só chegar e falar assim, você tem que vestir a camisa da empresa. Não é, porque se for só para sobreviver, a pessoa vai fazer só para sobreviver mesmo. Sabe que ela vai ganhar sempre a mesma coisa, que vai ser sempre o mesmo reconhecimento, não tem tesão nenhum. Mas se o profissional sente que quanto mais competente ele for, quanto mais ele entregar, mais liberdade, mais maestria, ou seja, mais tempo ele vai ter para estudar e mais significado, sem contar, obviamente, né, remuneração, que é importante. Se você quer ter uma empresa de alto nível, você precisa pagar bem os melhores profissionais. Ele vai ser mais motivado, ele vai, né, ele não vai querer empreender, ele não vai querer ir para a concorrência. Enfim, então, isso que a gente tem, inclusive, de que é o mais produtivo, né? Que mais daria dinheiro, inclusive, que funcionaria melhor, que é o que as grandes empresas fazem, que lógico que, se eu for falar assim, a Apple tem cadeias de montagem com trabalho análogo à escravidão, né, em países asiáticos, mas tô falando, essa parte, claro, horrível, mas eu tô falando da parte, digamos assim, da parte intelectual, cognitiva ali da Apple, ela vai trabalhar dessa forma, a Google também. Então, lógico que é uma cadeia produtiva que demanda uma crítica muito mais sistêmica do que a que eu estou fazendo, e se alguém falar isso nos comentários, tudo bem, eu aceito, mas, novamente, né, o foco do vídeo não é esse. E, veja bem, eu quero chegar nesse ponto de que a produtividade ela não é técnica, ela é ética. Nós chegamos num nível diferente da Revolução Industrial que nós não precisamos mais de corpos, né? Na Revolução Industrial, o que se precisava era corpos. Hoje, nós vamos ter cada vez mais robótica, mecânica e inteligências artificiais que podem fazer esses trabalhos de complexidade baixa, de girar porca. Então, para onde o ser humano precisa ir? Para a criatividade, para a crítica, para a inteligência que vai alimentar a inteligência artificial, né? Lembrando, a inteligência artificial é um oxímoro. Não existe inteligência quando ela é artificial. Ela é uma reprodução de inteligências humanas. Se os humanos pararem de estudar, de escrever à mão, como por exemplo meu roteirinho aqui com a minha letra terrível, escrever à mão, de desenhar, de aprender instrumentos, de ir para uma academia, de aprender um esporte, de ler literatura, de assistir bons filmes, de jogar o seu videogame. Se as pessoas pararem de fazer isso, não tem ninguém para alimentar as inteligências artificiais, né? Então ainda o fiel da balança é o ser humano. Então por isso que eu sempre convido quem está me seguindo, quem me ouve, a ser produtivo, sim, mas uma produtividade com senso crítico. Não para você se tornar um vaso de planta, que podem colocar uma planta com você e pelo fato de você ser mais caro do que um robô, é melhor contratar um robô do que você. Não, mas sim de que você seja a capacidade de se pensar na planta, de se pensar no vaso, de se pensar no porquê do vaso e talvez um vaso melhor e talvez uma planta melhor. Sim, isso tudo parece muito filosófico e se é algo que te incomoda, talvez você precise repensar o que você está fazendo com o seu tempo livre para que essas filosofias não te causem tamanha agonia. Isso significa que talvez você esteja fugindo dela. Até porque a vida realmente é assustadora, mas pouca escolha temos se não enfrentar ela de frente. Então aqui por último é o seguinte, né? A gente tem hoje um fio histórico. O Taylor media suor como sucesso. Depois a gente vai ter o Weber que vai trazer, acho que é contemporâneo, né? O Weber vai trazer a prisão de ferro. O Drucker em 54 e o Pink em 2009 vão mostrar que o propósito que é o que manda. E o Newport e o Csikszentmihalyi vão trazer para a gente o antídoto para isso, né? Buscar este fluxo, buscar este flow e buscar este foco profundo no trabalho. Trabalhando menos tempo, produzindo mais, com maior qualidade e o tempo que sobra para melhorar a pessoa, o profissional,
tanto no nível artístico, criativo, intelectual, físico e, óbvio, existencial, viver uma vida com mais propósito, mais tempo com a família, mais feliz. Por quê? Porque se todo mundo tá mais feliz, a produção melhora. Cara, os Estados Unidos entenderam isso nos anos 30, né, depois da quebra da Bolsa, e aí que vem os direitos trabalhistas, e parece que a gente tá esquecendo tudo isso de novo, sabe? E sim, isso é uma crítica, inclusive, aí para a produtividade chinesa, que ainda a China, com todo o dinheiro que tem, tudo que cresceu, ainda tem horas de trabalho extremamente extensivas. E a Europa já está dando um exemplo de algo melhor do que isso. Então, assim, eu acho, por exemplo, uma escala 4x3 talvez seja um absurdo, mas a 6x1 é um outro absurdo, né? Então, como diz Aristóteles, o meio termo entre duas virtudes, né? entre dois extremos é onde está a virtude. Esse é um debate muito sério, é um debate que precisa ser pensado, certo? Só que é muito mais complexo do que o que eu posso falar num vídeo de 18 minutos. Então, é hora de uma nova ética do trabalho, uma ética que prefira qualidade do que quantidade, o sentido para cima da correria. O futuro tem que aprender com o passado. Então, se nem eu nem você podemos mudar o sistema sozinhos, e eu tenho um pouco de medo de mudar o sistema, porque embora não esteja bom, a gente nunca sabe o que pode acontecer depois, mas eu sou super a favor das reformas, nem que algumas tenham que ser radicais, especialmente no tocante a pensamento crítico, intelecto, conhecimento. A gente está vivendo uma pandemia da ignorância, né, onde as pessoas têm orgulho de serem ignorantes, de não seguirem a ciência, de seguirem só crenças e opiniões infundadas que fazem sentido para os egos delas, para que elas tenham direito a uma opinião que pareça ser superior, para que elas possam se colocar como superiores numa classe média que não tem direito nem mais a comprar um carro diferente para poder se mostrar como melhor do que o seu colega, o seu vizinho. Então ele precisa ter uma opinião conspiratória e fugindo da ciência e daquilo que é recomendado, porque o recomendado é sem graça. Então eu preciso de uma opinião de que, sei lá, os alienígenas fizeram as pirâmides do Egito, porque é isso que me dá alguma existência, algum status e capital social, como diria Bourdieu. Então, dito tudo isso, depois dessa, parecendo um rap do Eminem aqui, eu quero dizer para você o seguinte: você precisa trazer para sua vida essa possibilidade de fazer essas perguntas. No meu trabalho, como eu posso trabalhar menos, produzir mais, usar o tempo livre para eu melhorar e deixar mais cara a minha hora, comunicar para as pessoas que essa minha hora é mais cara. Eu acho que a melhor forma da gente fazer isso hoje está nas redes sociais, na criação de conteúdo, basicamente o que eu estou fazendo agora. E também, por último, como eu posso construir dentro daquilo que eu trabalho uma ética de produtividade que seja humana. Mas não basta só ser humana e vamos todo mundo ficar aqui sem fazer nada, ouvindo rock, fumando maconha. Não é isso. É uma produtividade humana que se trabalhe menos, que se faça mais, que seja mais eficiente. Mas pô, se a gente consegue ser mais eficiente, por que não trabalhar mais? Então, justamente por quê? Pelo fato de conseguir descansar, pelo fato de conseguir dar tempo para o cérebro ter novas ideias, meditar sobre aquilo, consumir coisas boas, literatura, arte, né? Justamente por isso é que se vai ser mais eficiente, mais criativo, mais inteligente, resolver melhor os problemas. E é como diz a frase, quem trabalha duro trabalha muito. Quem trabalha de forma inteligente trabalha pouco. E quem trabalha de forma criativa não trabalha. Isso funciona para todos? Não. Não dá para todo mundo se tornar criativo. Agora, isso pode funcionar para você? Sim. A partir de mais profissionais como você se tornarem mais criativos, tendo mais tempo para estudar, nós podemos reconstruir uma classe média crítica que pressione tanto a classe alta quanto a classe mais baixa a construir uma sociedade com uma produtividade mais eficiente, mais ética? Sim, com certeza. Isso é o que vai defender José Ortega y Gasset e eu concordo completamente. Então, te convido para fazer esse tipo de coisa, te convido a fazer essas perguntas e trazer isso para dentro do seu trabalho. E se você quiser uma orientação para fazer isso, me contrate. Vou deixar no link da descrição, link para minha mentoria, link do meu livro, link das minhas outras redes sociais. E cara, por favor, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve, compartilha. É aquela coisa que você já sabe, mas a gente tem que pedir, porque a gente tá vendo o vídeo, a gente esquece. Eu tô crescendo todos os dias e eu acho que é muito legal o movimento que a gente pode construir aqui. E eu quero a sua participação. E eu não quero só ficar falando para convertido, sabe? Eu quero que você discorde, eu quero que você me ensine. Eu não sou um cara burro, mas eu tô muito longe de ser um gênio. E
70, 80% do que eu aprendi até hoje foi com pessoas discordando de mim e eu tendo a humildade para ouvir elas. E você pode ser essa pessoa. Beleza? Muito obrigado, valeu, falou!